E eu volto só um pouquinho para o pessoal pegar. Tenha misericórdia aí que eu acabei esquecendo. Então, falando rapidinho aqui, eu, Hélida Pedro, 38 anos como pastor, agora é dia 2 de agosto, 24 anos como pastor de missões em uma igreja em Mato Grosso do Sul, 3 anos na África do Sul como missionário e agora como coordenador da agência missionária do Betel. Minha esposa é formada em jornalismo, psicoterapeuta, atende só mulheres, e é missionária no Betel na área de publicações. São 20 anos e 6 prêmios Aratés. Nosso filho, 19 anos, estuda ciência da computação e está bem adaptado, ajustado aqui na Paraíba. Esses são os cursos que a gente oferece. Conselho missionário é para quem quer desenvolver missões, então levanta uma equipe, pessoas que vão ajudar o pastor, vai ser o braço direito do pastor para desenvolver uma filosofia, um programa de missões para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para a igreja inteira. Life Leadership é a área de liderança tanto para pequenos grupos e para equipe ministerial, quem tem uma equipe. Missões para pequenos grupos ou células é quando a gente treina em cada pequeno grupo ou cada célula um líder de missões para ele mobilizar a sua célula para orar e cuidar do missionário. Discipulado é o trabalho de acompanhar alguém, seja ele crente ou novo convertido, ao ponto dele crescer, amadurecer e se multiplicar em outras pessoas, trazendo maturidade na vida cristã. Igreja em Movimento é um curso gratuito que a gente oferece como começar missões na igreja do zero. Então, a partir são 16 aulas, 8 delas já estão liberadas, as outras 8 a gente está regravando, mas é possível fazer esse curso. Mobilização missionária é como dar um choque de 360 volts na igreja para ela acordar para o trabalho de missões e começando com uma pessoa. Finanças que prosperam é como levantar recursos para missões. Então, esses cursos que a gente dá e hoje esses cursos nos ajudam no nosso sustento. O Betel está completando agora 91 anos em outubro de existência, né? Uma organização bem antiga. E como tudo começou? Nelly Ernestine Home, uma missionária canadense solteira da cidade de Toronto, no Canadá, da Igreja Batista Forward, ela veio em 1934. Chegou no porto de Recife, pegou um ônibus, que era uma jardineira naquela época, e aí então chegou na cidade de Patos. Imagina a cidade de Patos. É, seria hoje a ilha de Itamaracá em 1934. Então, é só para vocês terem uma ideia, uma noção de uma moça solteira, estrangeira, evangélica, chegando nessa época, tá? E aí, quando ela chega na cidade de Patos, ela vai olhando e vê uma necessidade de ensinar moças português, história, geografia, matemática, mas também Bíblia. E aí o que acontece? Quando ela vai ensinando Bíblia, para fortalecer o quê? As igrejas onde elas trabalham. Isso deu tão certo que alguns anos depois eles vieram para João Pessoa, aumentou assustadoramente o número de pessoas, e aí então foi solicitado para que desse abertura para homens também. Então, começou através dessa missionária. Essa é a Igreja Batista de Forward, Toronto, Canadá. Eu fiquei 3 meses com eles, conhecendo a liderança, o pastor Steve Lambert, que está aí, o carequinha, e o ano passado ele veio aqui para participar dos 90 anos do Betel, para tentar reaproximar. Foi a igreja que enviou a missionária onde tudo começou. E ele esteve conosco, ficou uma semana, e aí então retornou, e a gente mantém contato com esta igreja abençoadora. Ah, o Betel, na área de missões, tem a sua
Missão, a sua visão e os seus valores. A missão é manter acesa e ampliar a visão missionária das igrejas. Então, ela tem essa intenção, essa postura, essa missão, manter acesa, não quer que apague de jeito nenhum. Qual é a visão? Que a UMIB, Organização Missionária Internacional do Betel Brasileiro, possa compreender e traduzir o sentimento missionário da igreja em termos práticos. Ou seja, cada igreja tem anseios. A Igreja Batista Farol, aqui em João Pessoa, o desejo dela é alcançar o sertão nordestino. Não há problema. Já a primeira Igreja Batista, ela já faz parceria com a Junta de Missões Mundiais para mandar gente para fora do Brasil. Então, o que que a gente faz? A gente pega, treina, prepara, organiza a igreja para que ela possa, então, realizar o seu papel. Quais são os valores? Nós acreditamos que é tarefa da nossa geração proclamar a salvação ao mundo sem Cristo. Então, nós cremos nisso, é o nosso papel, está nas nossas mãos alcançar as pessoas nos nossos anos de vida. Então, nossa missão, visão, valores. Então, eu quero mostrar um vídeo, mostrando, eu mesmo que produzi esse vídeo, para vocês conhecerem um pouquinho o Betel. Se não tiver som, me fala. Tá sem som, pastor. Então, opa, deixa eu. Peraí, que eu esqueci de pôr quando fui. ah, Algumas pessoas vivem para si mesmas, outras escolhem viver para algo maior. Em 1934, uma jovem canadense ouviu a voz de Deus e decidiu deixar sua terra natal, sua cultura e sua zona de conforto para seguir um chamado que mudaria milhares de vidas. Seu nome era Eneli Enertini Horn, uma mulher comum, mas com uma fé extraordinária. Nascida em Toronto, Canadá, Nelly cresceu em um ambiente cristão. Desde cedo desenvolveu amor pelas escrituras e paixão por servir. Enquanto muitos planejavam construir uma vida confortável, ela decidiu construir um legado eterno. Movida pelo amor de Cristo, respondeu ao chamado missionário para a América do Sul. Seu destino seria um lugar distante e desconhecido, o Nordeste do Brasil. Após semanas de viagem pelo Oceano Atlântico, Nelly chegou ao porto do Recife em 29 de fevereiro de 1934. À sua frente estava uma terra desconhecida, uma nova língua, uma nova cultura, mas também milhares de pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Ela não veio apenas visitar o Brasil, ela veio entregar sua vida ao povo brasileiro. Seu campo missionário seria o sertão paraibano, uma região marcada por desafios, escassez de recursos e poucas oportunidades educacionais. Mas Nelly enxergou algo que muitos não conseguiam ver. Ela viu potencial, ela viu futuros líderes, ela viu vidas que poderiam ser transformadas pelo Evangelho. Em 1935, na cidade de Patos, nasceu uma visão, uma pequena escola bíblica para preparar jovens mulheres para servir a Deus. O objetivo era simples: formar discípulas comprometidas com Jesus. Aquilo que parecia pequeno aos olhos humanos tornou-se uma obra que impactaria gerações. Nelly não formava apenas estudantes, ela formava discípulas. Cada aula era uma oportunidade para desenvolver caráter. Cada treinamento era um investimento no reino de Deus. Seu sonho era ver brasileiros alcançando brasileiros com a mensagem do Evangelho. E foi exatamente isso que aconteceu. Décadas se passaram, novas turmas foram formadas, novos missionários foram enviados, novas igrejas foram plantadas.
O trabalho iniciado por uma única missionária começou a alcançar todo o Brasil e também outras nações. O sonho tornou-se uma realidade muito maior do que ela poderia imaginar. Hoje, o Betel brasileiro continua formando líderes, missionários, pastores e educadores cristãos. O legado iniciado por Nelly Enertini Horne permanece vivo. Cada aluno treinado, cada igreja fortalecida, cada missionário enviado carrega um pouco da visão que Deus colocou no coração daquela jovem canadense há mais de 90 anos. Uma mulher, um chamado, uma vida totalmente entregue a Deus. Nelly Enerstine Horne atravessou oceanos para servir, plantou sementes de fé, formou discípulos, preparou líderes e deixou um legado que continua transformando vidas. Seu exemplo nos lembra que quando alguém diz sim ao chamado de Deus, o impacto pode atravessar gerações. A história continua, a missão continua e o legado permanece. Algumas pessoas. Muito bem. Então, só para a gente, né, conhecer um pouquinho, é um vídeo de 4 minutos para a gente conhecer. Vocês já sabiam, já tinham ouvido falar da Ernestine Ron? Não, Não, confesso a minha né? ignorância. Não. Perfeito, perfeito. Eu também não, com todo o conhecimento que eu já tinha, eu cheguei aqui e fiquei admirado, né? Então, eu fiquei muito feliz de conhecer a igreja, a liderança, todo o processo. O Betel brasileiro, ele é dividido em 6 áreas. O Instituto Bíblico Brasileiro é como um guarda-chuva, né, de proteção, que é o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, que tem a sua liderança. E aí vem a área do CETEMIB, que é o Centro de Ensino Teológico e Missiológico do Betel. Hoje são 25 polos espalhados pelo Brasil, são 1.300 alunos só pelo CETEMIB. Aí tem um seminário internacional que envolve a Espanha, América Latina, Japão, Inglaterra, Portugal e assim por diante, né? Aí existe a Convenção das Igrejas do Betel Brasileiro. Hoje são 150 igrejas do Betel. Então, Rio, São Paulo, Minas, Goiás, Brasília, aqui no Nordeste e assim por diante. Aí tem a UMIB, que é a Organização Missionária Internacional do Betel Brasileiro, que é a organização missionária. Hoje tem 52 famílias missionárias em 15 países, na verdade 17 agora. Tem a área da superação, que são escolas e trabalho social. São 9 escolas e vários projetos sociais espalhados pelo Brasil. E a área de publicação, como falei, 20 anos produzindo livros, 6 prêmios Aratês. Então, esse é o Betel brasileiro. A UMIB, que é a Organização Missionária Internacional do Betel Brasileiro, nela ele tem esse nome há mais ou menos há uns 8 anos atrás, porém ele já tinha outros nomes e já foi existindo. O código genético de ter sido fundado por uma missionária estrangeira já coloca esse código genético no sangue do Betel. Dentro da UMIB, tem duas vertentes, a junta e a agência. A junta trabalha somente com quem é da igreja do Betel, membros, missionários, pastores do Betel. E a agência trabalha com qualquer denominação, qualquer organização que não seja do Betel, né? As duas hoje têm a tendência de se fundir, porque a filosofia hoje é a mesma, a metodologia é a mesma e o processo também é o mesmo, né? Mas nessa caminhada a gente vai unindo forças. Esse é um mapa onde nós temos missionários, os 52 famílias estão espalhadas por aí, nesses países, né? E são 17 países, 52 famílias. São 3 bases, uma em Portugal, com 6 igrejas, Moçambique com 11
e Japão com 7, né? E aí, por exemplo, nós vamos ter, na Sérvia tem uma igreja, a Alemanha tem uma, a Inglaterra são duas, Venezuela são duas, e Colômbia são duas, Equador são quatro, e assim por diante, tá? Então é só para vocês terem uma ideia do mapa. Na Índia, nós estamos com uma agora, nós temos mais duas novas igrejas e um orfanato, um projeto social, né? Como que está distribuída por áreas? São 4 áreas. Nós temos América Latina, 11 famílias. Na Europa, nós temos 16 famílias. Na África, nós temos 13 famílias. E na Ásia, 12 famílias. Está bem equilibrado. A gente usa Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, nós precisamos ir proporcionalmente, na medida do possível, equilibrar a balança para alcançar todos os lugares ao mesmo tempo. Então, são várias frentes, várias forças. Então, para cada área, nós temos um coordenador, um que coordena só a América Latina. Então, visita os campos, levanta sustento, mobiliza as igrejas e assim por diante. E a mesma coisa na Europa, na África, né? Eu coordeno a parte da Europa, a Edvanise a parte da África, o Léo na parte ah, da América Latina e o Guarandi na parte da Ásia. Então, é distribuído dessa forma e desta maneira. Hoje, os dois líderes, pastor Guarandi Nóbrega, que deve estar chegando entre hoje à noite ou amanhã da África, celebrando 10 anos do trabalho em Moçambique com 11 igrejas, né? E eu coordenando a área da agência. Então, a nossa equipe ainda tem 2 tesoureiros, 2 secretários, o vice-presidente, o pessoal da área do cuidado, também missionário, e o grupo da intercessão. Hoje temos 3 bases, que são coisas mais recentes, de 2 anos para cá, 7 igrejas lá no Japão. Estive com eles em abril, né, no período de 20 dias, pregando, conhecendo, treinando. De lá fui a Portugal, onde tem 6 igrejas e o mesmo processo. Visitei todas elas. E em Moçambique, não fui, pastor Guarandi, que está lá e vindo. Então, a ideia em cada região, nós temos uma base, porque quando você tem uma igreja, ela caminha sozinha. A partir do momento que nós temos de 2 a 3 igrejas, ela começa a formar uma base para organizar o tripé, que é plantação de igreja, treinamento de liderança e seminário ou projeto social. Então, essas 3 bases hoje existentes tem no Japão, já tem um seminário, tem as igrejas, tem projetos sociais. Portugal e Moçambique também. Cada líder da base faz parte do Conselho Internacional. Então, nós temos a base, né, que tem o seu líder, no caso, Portugal, é o Samuel Ayala. No Japão, Pastor Walter. Em Moçambique, Zacarias. Cada um desses líderes participa do conselho, tem direito a voto, a opinião, projeto e assim por diante, tá? É dessa forma que a gente fica conectado com o mundo, procurando sempre saber o que está acontecendo. Existe a reunião da base de Portugal. Existe a reunião do conselho, que são os representantes de cada base. Os alvos que nós temos para os próximos 10 anos, queremos abrir trabalhos em alguns lugares, por exemplo, Espanha, Itália, Ásia Menor. Como está gravando, é só para você saber que envolve países fechados. Então, eu evito de falar alguns nomes, mas a Ásia Menor já subentende. China e Rússia, tá? Então, é onde nós queremos. Quando você souber de alguém que queira ir para lá e vai participar do treinamento, saiba que nós temos interesse, né, de enviar. Nós somos um casal que está na Inglaterra, se preparando. Daqui a 2 anos, eles já são cidadãos italianos, têm passaporte e tudo, deverão mudar, migrar da Inglaterra para a Itália, né,
para poder abrir uma igreja. Já são missionários nossos do Betel e a gente está trabalhando nesse processo e nessa caminhada. Então, nós trabalhamos em três áreas especificamente: plantadores de igreja. Então, o projeto, o plano, o programa é plantar igreja, mesmo que ela comece em um pequeno grupo na casa da pessoa. Segunda prioridade, treinadores de líderes, preparar líderes. Então, em Marrocos, por exemplo, existe um projeto onde tem duas igrejas, queremos plantar mais cinco, todas elas começaram nas casas. E às vezes os projetos sociais, seja ela de ensino, Portugal tem uma escola, escola de princípios, que funciona muito bem. Ela só não cresce, não avança mais, porque ela não tem mais espaço físico, né? Mas em cada lugar tentamos identificar uma necessidade e entramos com um projeto. Então, no caso de Moçambique, eles vão ter uma escola também, uma escola cristã, uma escola com princípios, e aí pessoas que vão trabalhar treinadas, preparadas pela equipe daqui. Então, esses são os nossos alvos para os próximos 10 anos. E aí, caso você, eu estou apresentando o Betel, vou falar do processo daqui a pouquinho, né, de candidatura para o campo missionário. Mas se você souber de alguém, tiver interesse na área que a gente apresentou aqui, algum campo, pode falar com a gente, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu ia perguntar do processo é, Isso. de É o que nós vamos candidatura, fazer mas agora. o senhor vai falar agora. Isso. Pastor, e quando vocês enviam essas pessoas, assim, aliás, quando vocês têm a ideia do projeto social, geralmente ele começa por alguém que já está lá naquele país, naquele campo, ou vocês enviam alguém também para colocar o projeto social? As duas maneiras, as duas Ah, formas. Por quê? Senão a gente limita. Por exemplo, uhum. se você vai fazer um projeto social, por exemplo, na África, você vai ter carência de um profissional capacitado e habilitado. Então, geralmente, vai alguém daqui para lá. Se você vai fazer esse projeto social, por exemplo, em Portugal, onde estamos para desenvolver um projeto assim. Portugal tem mais gente chegando de várias nacionalidades. Se você pegar e for a cidade de Beja, Beja, no sul, na região de Algarve de Portugal. Ali é uma área de agricultores. Só que tem gente da Ásia Menor que vai para a colheita. Então eles ficam 3 meses, aí depois eles vão para outro processo. Então, é muita gente estrangeira. Então, por exemplo, uma estrutura de escola de português, de Portugal, para ensinar o português, dentista, projetos sociais. Ali naquela localização vai ter o abraço das igrejas e até do governo. Por quê? Porque ele não consegue atender todo mundo. Então, depende muito do local, né? Já na Índia, a gente tem um orfanato, mas não dá para ter um projeto social diferente porque eles não permitem, né? Até o orfanato é um grande desafio para nós, é um projeto social. Então, depende muito do local e do momento, né? Então, nós queremos sempre atender todas as possibilidades. Nós estamos preparando um projeto chamado hidropônico para levar para a África e também para a Ásia. É um projeto fantástico, né? Nós estamos aguardando apenas ser patenteado para então começarmos o treinamento e desenvolver esse projeto. Tá bom? Vamos lá então para a área de candidatura. Mas se tiver perguntas, pode falar, não há problema. Então, ó, a gente chama do chamado até o campo missionário. Como é que isso
acontece? Quais são as 6 etapas? Nós dividimos em etapas. Então, tem lá a pessoa, recebeu um chamado. Deus me chamou para ir para o campo missionário. Alguns já têm um campo específico definido e outros não. Deus me chamou. Eu estou pronto para servir aonde for e aonde precisar. Só que até chegar ao campo missionário existe uma caminhada, existe um processo. Eu chamo de escada de vida missionária. Cada degrau, uma etapa, cada etapa tem um time, tem um tempo. Então, quais são essas etapas? Etapa número um, entrevista número um, né, com a UMIB. Então, se qualquer pessoa chega hoje lá na UMIB, olha, eu tenho um chamado missionário e eu quero servir. Como eu posso ser útil na UMIB, no Betel? Então, nessa primeira entrevista, nós vamos conhecer os processos que existem. Eu brinco dizendo que nós vamos conhecer a regra do jogo. Como você sair do ponto A até chegar no campo missionário. Então, você vai conhecer um pouco da instituição, você vai receber um formulário de 3 etapas, você vai preencher. Só quando você devolve esse formulário, a pessoa passa a existir de fato no processo. Então, nós temos os missionários ou candidatos, que já são oficializados, existe uma ordem de chegada. Existe aqueles que até chega na entrevista número um, mas não devolve o formulário. Então, eu tenho lá por ordem de chegada, por ordem da primeira entrevista, mas eles param. Por que que isso é importante? Puxa, mas eu vim aqui o ano passado, mas você não entregou o, o formulário. Não tem como a gente seguir adiante. Ah, mas fulano chegou depois de mim. É verdade, chegou depois, fez o formulário depois, já entregou, está na sua frente. Você chegou primeiro, mas você parou no processo. Então, esse formulário, em 3 etapas, ele vai falar da sua vida hoje, que é como foi a sua conversão, como foi o seu chamado para Jesus, tudo por escrito. Aí vai falar um pouco da sua família, se você é solteiro, casado, como é esse processo. Se a sua esposa, seu marido entende o chamado e tem também, porque se um dos cônjuges tem e o outro não, não é o momento de pensar em campo missionário. Onde você trabalha, o seu background, o seu pano de fundo histórico. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a área do servir na igreja local. Tem que ter pelo menos 2 anos ou mais de vida cristã. Precisa ter a carta de recomendação do seu pastor. Áreas em que você serviu na igreja, porque se você não serviu na sua igreja, dificilmente você vai conseguir servir lá fora. Então, é a área do servir, seja da coisa simples à mais complexa. E a terceira etapa do formulário é: Deus te chamou para onde? Algumas pessoas que já têm um chamado, né? Elas vão descrever se elas já foram ao campo, não, por que aquele local, o que que ela conhece sobre as necessidades e assim por diante. Uma grande parte quer servir, está aberto para qualquer campo. Aí nós colocamos os campos alvos da igreja, ou da UMIB. E aí eles vão escolher um desses campos, fazer uma pesquisa, conhecer, para ver se encaixa. Então, essa é a primeira parte da entrevista, que dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia de conversa, né, para a gente sentir como está cada candidato. O que que acontece? Cada candidato, quando chega, ele é inserido, colocado em um dos 4 grupos. Grupo A é o pessoal mais novo, é o pessoal do Promib. Nós temos em torno de 350 jovens que estão estudando o ensino médio. Então, a gente só aceita candidatos depois dos 18 anos que já tenha terminado o ensino médio. Mas eles chegam, a gente coloca um grupo, o pessoal do ensino médio. E a gente vai monitorando para ver quantos ali continuam participando dos projetos missionários, que querem ir para o campo missionário. Esse é um grupo A.
Grupo B, o pessoal que está fazendo faculdade. E a gente orienta, não pare a faculdade, termine a faculdade. Por quê? Existem lugares no mundo, por exemplo, com a parceria de Interservice Canada, que é uma organização missionária, eles têm 40 mil vagas de trabalho dentro da janela 1040, pago em dólar, em euro, desde que você tenha uma formação, seja um líder e recomendado pela igreja, seja um bom é, profissional qualificado com o inglês. O que acontece? Você tem porta, você consegue chegar em países fechados, sendo contratado por uma organização não cristã que vai permitir você estar lá e aí você vai receber um treinamento de, a partir dessa situação, como eu posso evangelizar e testemunhar de Cristo. Então, é o grupo B. O grupo C é quem tem ou está fazendo teologia, quer ser pastor, missionário, quer plantar uma igreja, um projeto social, assim por diante. Então, ele entra no grupo C. E aí vai depender quantos anos ele tem pela frente. E a missiologia. O fato de não ter teologia pode ter a missiologia e está tudo bem. Né? Então, quando a pessoa chega, a gente identifica em qual grupo ela está. A grande maioria arrasadora está no grupo B. E depois a gente tem um grupo C. Né? Só que os que mais se dão bem no campo é quem já tem concluído a parte do grupo D. Né? Então é só para vocês entenderem, esse é o primeiro passo na entrevista. A gente tem os formulários, a conversa e a pessoa é colocada em um desses grupos, tá? Aí vem a fase 2, a etapa 2, elaboração do projeto. Você pretende ir para onde? Qual é o país? Qual é o grupo étnico? Você vai fazer o quê? O que que você pretende? Qual é o seu plano de trabalho? Que resultados esperar ou espera alcançar em 5 anos? Então, imagine em 5 anos, lógico, mundo muçulmano, perseguido, Bangladesh, etc. Ele é um pouquinho mais lento, mas existe uma estratégia. Por quê? Ele vai aprender com gente que já está no campo como evangelizar. Ele vai fazer o curso de Perspectivas, ele vai ter outros treinamentos. Mas que resultado se espera alcançar em 5 anos? Quanto isso vai custar? Ir para a África é um custo para solteiro ou casado sem filhos ou casado com até 3 filhos. Então, a gente já tem mapeado isso. Você vai para a Europa, solteiro é um valor, casado sem filhos é outro, casado com 3 filhos é outro valor. Você vai para a Ásia, solteiro, casado sem filhos, casado com filhos. Vai para a América Latina e assim por diante. Então, quanto isso vai custar? Então a gente tem um mapa, né, já preciso para que a pessoa saiba quanto custa viver no país. Detalhe, se a pessoa é solteira ou solteiro, ela assume o compromisso de, em 2 anos, não se relacionar emocionalmente com ninguém. Por quê? É um período de adaptação, de ajustes. E se isso acontecer, a ideia é que a pessoa, logicamente, parece absurdo, mas precisa ser dito, tem que ser crente. Já teve casos de missionária casar com não crente e dar BO. Então, nós não permitimos, né? Então, e por isso que a gente tem visitas de supervisão, acompanhamento, todo um processo. Então, essa é a segunda etapa. Nessa segunda etapa, tem um curso de capacitação transcultural de 1 ano, que é o que nós estamos fazendo, um módulo por mês, as 10 matérias, tem um certificado do Betel brasileiro e nós temos parceria com a Pioneiros. Estamos a fechar ainda mais com 2 outras organizações. Então, etapa 2 concluída. Etapa 3, entrevista com o conselho da UNIB. Quando a pessoa tem a primeira entrevista, pega o formulário, elabora o projeto, aí
num momento certo, ela vem para entrevista no conselho da UNIB. Só que antes da entrevista, ela tem uma bateria de testes psicológicos, que pode ser aprovado, a ser trabalhado ou não é permitido ir ao campo missionário. Então, esses testes, que são 7, mais a entrevista, a ideia é ver os pontos fortes, fracos de cada pessoa da família que vai ao campo, para entender o ritmo, a maneira como eles vão trabalhar. Dando o ok, né? Uma vez aprovado, segue para o conselho. Aí, no conselho, que são os líderes do Betel brasileiro, para conhecer o candidato, para o candidato conhecer um pouco mais. Então, nós temos uma lista de perguntas que cada membro do conselho vai fazendo para ver até que ponto o marido, a esposa, os filhos estão convictos do chamado, consciente dos desafios a serem travados. Então, conhecer o candidato e os seus pontos fortes e fracos. Terminou ali, ele vai para a quarta etapa, na agência missionária, que é o quê? Preparação de toda a documentação, passaporte, visto, check-up de plano de saúde, dentário, carteira de motorista, todos os certificados de todas as formações que o marido, a esposa tem, tudo, 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 toda a documentação, né? RG, CPF, carteira de habilitação. Aí, onde fechamos o valor do sustento. Então, já está definido que aquela família vai para tal lugar, o seu projeto aprovado. Olha, o sustento, se é solteiro, casado sem filhos, casado com filho. Seu sustento é este. E aí vai trabalhar como vamos levantar o sustento e fazer o check-up de saúde. Então, nós temos médicos parceiros que, para esses casos, eles atendem gratuitamente. Então, vai fazendo um check-up geral. Ele vai pagar os exames, que se ele for no SUS, ele consegue, se ele não tem plano de saúde, mas na grande maioria, até oferta para isso, a gente consegue. Então a pessoa vai fazer um check-up geral. E aí ele vai trabalhar. Então a UMIB faz uma carta padrão recomendando aquele candidato. A gente recomenda igrejas no Nordeste para ele ir visitar. Ele tem um projeto que ele vai apresentar para o pastor. A gente liga, como é que foi a entrevista, como é que foi o bate-papo, o pastor deu uma abertura, é gente de confiança, é gente boa. E aí, então, ele prega na igreja e aí vai costurando esse processo e esta caminhada. Ok? Quinto passo, levantamento de intercessores. Na medida que ele está levantando nas igrejas parceiras para o sustento, ele levanta intercessores. Ele tem que ter pelo menos 50 intercessores. Pessoas que vão orar pela família, pela pessoa diariamente. Então, reunião com a liderança para apresentar o seu projeto e visitar as igrejas para levantar intercessores e sustento. Tem igrejas que, no momento, não pode fazer aporte financeiro, mas elas adotam oração. E através da oração, Deus vai incomodando, Deus vai trabalhando, e daqui a um ano, as igrejas geralmente, acabam abraçando o projeto missionário. Então, assim como no decorrer dos anos, algumas igrejas param de contribuir no decorrer do ano, né? Essas igrejas novas que apoiaram através de intercessores começam a apoiar. Por isso é muito importante o missionário manter contato com os intercessores, com as igrejas, prestando relatório. A última etapa é o culto de envio. Sábado, dia 4 de julho, fizemos o envio. Eles estão agora, Lima, no Peru, né? Nesse culto de envio, a gente faz na Igreja Enviadora, de onde o João Lucas e a Ketri é paraguaia, os dois estudaram aqui no Betel, né? Ajudando uma igreja de 90 membros, ele na área do louvor e ela na área do ministério infantil. E a igreja Betel Bessa é a igreja enviadora.
E aí outras igrejas parceiras também estiveram presentes no culto de envio, né? Então tinha a igreja enviadora, as igrejas parceiras, porque já fechou o sustento, né? Representantes da OMIB, do Betel, os intercessores e os familiares, todos presentes. Geralmente faço um vídeo mostrando todo o progresso daquele candidato, desde os estudos, nas igreja vereadora, os projetos, a vida dele. Então a gente tem nessa caminhada, vai selecionando fotos, ações, trabalhos, e aí ele vai para um vídeo. Então, feito isso, ele chega tá pronto para ir para o campo depois dessas 6 etapas, né? No caso deles, foram para o Peru, onde já existe uma igreja estabelecida, eles vão abrir uma segunda igreja ali próximo da capital. Então, de novo, né, as áreas, onde tem as famílias em cada área, são 52 famílias em 17 nações. Nossos alvos, onde queremos chegar: Espanha, Itália, Ásia Menor, China, Rússia, e obreiros que queremos como prioridade: plantadores de igreja, treinadores de líderes, projetos sociais. Perguntas, dúvidas que vocês têm? Sem perguntas, foi muito bem explanado, pastor. Ah, Obrigado. tranquilo. Luciana também, tudo jóia, sem dúvidas, sem perguntas. Maravilha. Como vocês duas já estão no processo da Pioneiros, né? Mas no tempo, por exemplo, tem um casal de Londrina, que são arquitetos, eles estão querendo ir para a Turquia. Então, não estão aqui, estão numa luta grande de trabalho para entregar os trabalhos deles seculares, mas devem ir para a Turquia e provavelmente vão pelo Betel. Nós temos um que ele é venezuelano e ela é brasileira. Então, aqui no interior, vão para Venezuela. Mesmo com terremoto e tudo, vão para Venezuela. Então, isso aqui nos ajuda para quem ainda não tem decidido uma agência missionária poder fechar e poder então decidir. E eu sempre falo, espere também a UEC, que é uma organização missionária muito forte, muito boa. E a gente tem pedido aqui no Nordeste, porque nossa intenção é abençoar o Nordeste e aproximar as pessoas das organizações. Então, é isso. Bem simples, bem prático, trabalhoso, Eu- muita coisa. Sim. Esse processo que o senhor descreveu agora é todo presencial ou tem alguma parte que vocês fazem online? Tem parte online. O que não pode acontecer é a pessoa estando, por exemplo, lá na África e ela quer começar um processo, né, para ser missionário, todo o processo online. Isso nós não fazemos. A É, não ser, por exemplo, pastor Zacarias, ele é moçambicano. Ele estudou com a gente, ele veio para cá, todo o processo. Quando há uma recomendação dele para um nativo, aí é diferente. O que a entendo. gente não faz é um brasileiro ou um estrangeiro naquele país que não é o país de origem começar todo o processo online. Isso a gente não faz, né? Pelo menos não temos nenhum registro nenhum, mas existem etapas que é feito online. Não tem porquê, por exemplo, você sair de Recife para fazer uma reunião de 1, 2 horas aqui em João Pessoa. Não faz Sim, sentido. Mas vai chegar um momento em que os candidatos precisam estar aqui para conhecer a instituição, os sim, líderes, as pessoas, a equipe do cuidado, né? A Pioneiros tem um POC, que é um programa de orientação para o candidato. Nós não temos um nome como um POC, né? A gente chama de equibalo, que é um nome provisório, mas é o período em que a pessoa vem aqui e ela tem um tempo conosco. Acabamos de aceitar uma que é líder lá do orfanato na Índia, Ana Maria Saká, ela é do Rio de Janeiro.
né? Casado com um indiano, tem uma filha indiana, mas ela estudou no Betel, ela fez todo o processo, ela está aqui com a gente e agora ela está voltando na próxima semana para a Índia. Então, isso é importante para nos conhecer e a gente conhecer a pessoa também. Passa por todos os processos, entendeu? É isso. Muito claro, bem simples, mas e vocês já estão Obrigada. bem adiantados, né? Bem, amém. Há controvérsias. É, eu sei. Mas, assim, o processo com eles, eles são umas pessoas assim, maravilhosas, pastor. É uma definição, assim, de Deus para nós a respeito da nação. Uhum. Por isso que É. ainda estamos em oração por isso. Aí, perfeito, perfeito. Orem, porque tem que ter convicção absoluta daquilo que Deus tem. É a vida de vocês, é o projeto de vocês. Não dá para ficar mudando de país o tempo todo. Então a gente precisa ter bastante convicção. Tá certíssimo. Maravilha. Ok, minhas irmãs, quem quer orar aí para a gente encerrar o nosso período de apresentação? Vou orar, que da outra vez eu sugeri isso. Aí caiu para mim, eu nem vou falar nada, já vou logo. Hum. Mas muito obrigada, pastor. Foi uma bênção, uma grande bênção. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por esse tempo, Senhor, por esses irmãos do Betel, da igreja, da agência, que têm se gastado, Senhor, para ajudar que homens e mulheres comuns que receberam o chamado missionário possam ir e frutificar nas nações. Nós te rendemos graças pela perseverança deles, pela paciência, pela graça que você tem dado a eles de ajudar a tantas famílias a se lançar no cumprimento do propósito. Nós te agradecemos, oramos para que você aumente a sua graça sobre eles, a sabedoria, a unção e que eles possam cooperar com muitos e muitos missionários, para que o nome do Senhor seja adorado em todas as nações. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, grande abraço, bom descanso. Amém, obrigada.